Você já percebeu como hoje em dia existe quase uma obrigação silenciosa de ser feliz o tempo todo? Não basta estar vivo, pagar as contas, cuidar de quem você ama. É como se existisse uma plateia invisível, esperando que você acorde motivado, produtivo, grato, sorrindo em cada foto, como se tristeza, cansaço e tédio fossem defeitos de fábrica que precisam ser consertados às pressas. Eu estudo há anos filosofia, psicologia e espiritualidade justamente para entender esse tipo de tensão entre o que a vida é e o que nos vendem que ela deveria ser. E quanto mais eu mergulho em autores como Marco Aurélio, Epicteto, Camus e Kierkegaard, mais uma coisa fica clara. Talvez a nossa obsessão moderna por felicidade tenha se transformado na mais sofisticada forma de prisão emocional do nosso tempo. Porque aqui está o risco que quase ninguém admite. Quando a felicidade vira meta permanente, tudo o que não é alegria passa a parecer fracasso pessoal. Você não está apenas triste, está falhando. Não está apenas cansado, está vibrando errado. Não está passando por uma fase difícil, está atraindo problema. E sem perceber, você começa a esconder de si mesmo as partes mais profundas da sua experiência humana. Neste vídeo, eu quero te conduzir por um caminho um pouco desconfortável, mas honesto. Vamos da sabedoria antiga do estoicismo, que falava de uma vida boa muito além da euforia, até o existencialismo, que encarou de frente o absurdo, o vazio e o desespero sem disfarces coloridos. Não para romantizar o sofrimento, mas para entender por que tentar viver apenas de alegria pode, ironicamente, te afastar de qualquer tipo de realização verdadeira. Então eu te pergunto com toda sinceridade, quando você se olha por dentro, sente que está vivendo uma vida que faz sentido, ou apenas perseguindo um ideal de felicidade que nunca se deixa alcançar? Se essa pergunta te cutucar em algum lugar que você não sabe nomear, fica comigo até o final, porque a recompensa deste vídeo é justamente essa: te entregar novas palavras, novas imagens e novas referências para você finalmente questionar a obrigação de ser feliz o tempo todo e começar a se aproximar de algo muito mais raro e valioso do que a alegria constante, uma vida autêntica. Vamos começar essa conversa agora. Se a gente olhar com calma para o seu dia, talvez você perceba que a felicidade não é só um desejo, ela virou um produto. Os anúncios prometem libertar o seu potencial, viver a sua melhor versão, desbloquear a abundância. Os livros de autoajuda garantem 7 passos, 3 chaves, um método definitivo. Os feeds exibem viagens, risadas, corpos, casais, cafés esteticamente perfeitos. Tudo parece sussurrar a mesma mensagem: se você não está feliz, você está atrasado. Só que por trás desse brilho, existe uma lógica silenciosa. Se a felicidade foi transformada em produto, alguém precisa estar em constante falta para continuar comprando. Não é por maldade individual, é pela estrutura. A indústria do bem-estar precisa que você se sinta quase lá. Sempre há um curso, um retiro, um suplemento, um mantra de distância da plenitude. E sem perceber, você começa a viver num estado permanente de avaliação. Será que agora eu estou feliz o suficiente? Será que eu já deveria estar mais grato? Será que não era para eu me sentir melhor do que isso? Pensa em quantas vezes você já comparou a sua vida com a vitrine da vida dos outros. A foto da viagem de alguém dispara a sensação de insuficiência. A promoção do colega faz você questionar as suas escolhas. O relacionamento aparentemente perfeito de outro casal faz você olhar com vergonha para as suas crises. E tudo isso vai construindo uma regra invisível. Não basta viver, é preciso performar felicidade. Não basta estar em paz, é preciso parecer radiante. O problema é que essa corrida tem uma pista que nunca termina. Você até alcança alguns marcos, um aumento, um sonho antigo realizado, uma mudança de cidade, mas logo o encanto se desgasta e já existe uma próxima meta te chamando. Como se cada conquista trouxesse, junto com a alegria, uma nova exigência. Ok, e agora? O resultado é um tipo de cansaço espiritual que não tem nome,
porque ninguém quer admitir. Eu fiz tudo o que disseram que traz felicidade e ainda não me sinto completo. É aqui que eu quero te fazer uma pergunta incômoda. Quantas das coisas que você está buscando hoje são realmente seus desejos? E quantas são expectativas que você absorveu, sem perceber, dessa indústria da felicidade? Se isso te toca de alguma forma, respira fundo e continua comigo, porque no próximo passo a gente vai ver como os filósofos antigos já desconfiavam dessa alegria em formato de vitrine. E porque para eles a vida boa era muito mais profunda do que um sorriso permanente. Quando você ouve a palavra felicidade, é bem provável que pense em sensação, leveza, prazer, entusiasmo, aquele brilho no peito. Mas para um estoico, felicidade não era um pico de sensação. Era uma espécie de alinhamento interior, uma vida inteira afinada com algo mais profundo do que o humor do dia. Eles chamavam isso de eudaimonia, viver de modo que o seu daimon, o seu princípio interior, não esteja em guerra com as suas escolhas. Marco Aurélio não escrevia meditações para se convencer a ser mais alegre. Ele escrevia para lembrar a si mesmo que no meio de batalhas, doenças, perdas e política suja, ainda poderia agir com justiça, coragem, autocontrole e sabedoria. Epicteto, um ex-escravo, ensinava que a verdadeira liberdade não estava em conseguir tudo o que se quer, mas em governar aquilo que realmente está ao nosso alcance. Nossos julgamentos, nossas atitudes, o sentido que damos aos acontecimentos. Percebe a diferença? Em vez de perguntar como eu faço para me sentir bem, os estoicos perguntavam: como eu faço para agir bem, mesmo quando não me sinto bem? Saúde, dinheiro, reputação, conforto, tudo isso era chamado de indiferente. São coisas desejáveis, claro, mas não são o centro da história. O centro é a virtude, esse eixo interno que permite que você atravesse tanto a alegria quanto a dor sem se perder de si mesmo. Talvez isso explique por que tanta gente hoje se sente fracassada mesmo tendo tudo certo. Carreira, relacionamento, viagens, consumo. Se a sua definição de felicidade é só sentir prazer e evitar qualquer incômodo, você acaba construindo uma vida bonita por fora, mas frágil por dentro. Já se a sua ideia de vida boa inclui coerência, caráter e sentido, você pode atravessar fases muito difíceis sem que isso roube de você algo essencial. Então eu te pergunto, se você tivesse que escolher entre uma vida confortável e rasa, ou uma vida às vezes desconfortável, mas coerente com aquilo que você acredita ser certo, qual das duas você chamaria de verdadeira felicidade? Se essa pergunta te provoca, fica comigo, porque logo mais a gente vai encontrar filósofos que foram ainda mais fundo nessa tensão entre felicidade e sentido. Imagine viver uma vida inteira tentando responder a uma pergunta que talvez nem faça sentido. É isso que os filósofos existencialistas sugerem quando dizem que ser feliz pode não ser a pergunta mais honesta que uma alma humana pode fazer. Porque para eles, o centro da vida não está em sentir-se bem, mas em encontrar sentido, mesmo quando nada faz sentido. Albert Camus, em O Mito de Sísifo, parte de uma constatação desconfortável. A vida é absurda. Você se esforça, busca coerência, mas o mundo nem sempre responde com justiça, clareza ou lógica. O mito grego de Sísifo, condenado pelos deuses a empurrar uma pedra montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta, representa essa experiência repetitiva, exaustiva e, ainda assim, inevitável. Mas Camus faz uma virada genial. Ele diz que é justamente ao encarar esse absurdo sem ilusão, com lucidez radical, que se encontra uma liberdade profunda. O absurdo e a felicidade são dois filhos da mesma terra. Kierkegaard, por outro lado, fala de um perigo mais sutil, o desespero disfarçado de normalidade. Em A Doença para a Morte, ele afirma que o maior sofrimento humano é viver separado de si mesmo, ignorando a própria verdade interior.
E o mais trágico, é possível chamar isso de vida feliz. Um casamento estável, uma carreira de sucesso, sorrisos sociais e, por dentro, uma desconexão profunda com aquilo que você realmente é. O desespero mais comum é ignorar que se está em desespero. Esses filósofos não estavam interessados em te ensinar a ser mais feliz. Eles queriam saber se você consegue olhar no espelho da sua alma sem desviar o olhar. Se você consegue sustentar a dor de existir sem anestesiar. Se tem coragem de viver uma vida autêntica, mesmo que isso te leve a atravessar noites escuras. Então te pergunto com sinceridade, quantos dos seus momentos felizes foram, na verdade, tentativas de disfarçar um vazio que você ainda não teve coragem de encarar? Se essa pergunta mexe com você, respira. Porque no próximo capítulo vamos mergulhar na psicologia moderna e entender o que a ciência já sabe sobre o paradoxo de perseguir a felicidade a qualquer custo. A ciência do comportamento humano também tem algo importante a dizer sobre essa obsessão moderna pela felicidade. E o que ela revela é, no mínimo, intrigante. Quanto mais você coloca a felicidade como uma meta obrigatória, mais ela escapa das suas mãos. É como tentar pegar um punhado de areia. Quanto mais você aperta, mais ela escorre pelos dedos. A psicologia chama isso de paradoxo da felicidade. Vários estudos indicam que pessoas que fazem da felicidade um objetivo direto acabam mais ansiosas, frustradas e insatisfeitas com a vida. Isso acontece porque, ao monitorar o tempo todo se estão felizes o suficiente, elas acabam se julgando constantemente. Um dia comum, sem grandes emoções, mas também sem problemas, passa a parecer vazio, insuficiente, quase um fracasso emocional. Existe também um fenômeno chamado adaptação hedônica. Quando você conquista algo que sempre quis, uma casa, um emprego, um parceiro, uma experiência incrível, a sensação de felicidade tende a durar pouco. Logo, aquele novo estado vira o novo normal. E o cérebro começa a buscar a próxima coisa. Esse ciclo gera uma espécie de esteira emocional. Você corre, conquista, se alegra, mas logo precisa correr de novo. E nunca chega. A própria neurociência mostra que a dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à motivação, é ativada mais intensamente na expectativa da recompensa do que na recompensa em si. Ou seja, o desejo muitas vezes é mais intenso do que a realização. Isso explica por que a busca constante por prazer pode acabar gerando, ironicamente, tédio e insatisfação crônica. Agora pare e pense. Quantas vezes você já se pegou planejando a próxima conquista ainda no meio de uma realização? Quantas vezes a felicidade que parecia tão garantida se mostrou apenas um intervalo breve entre duas pressões? E mais, será que esse sentimento de algo ainda falta é realmente um problema seu? Ou um sintoma natural de uma cultura que transformou a felicidade em corrida infinita? No próximo capítulo, vamos explorar o que acontece quando, em vez de fugir da dor, do tédio e do desconforto, a gente começa a enxergá-los como parte essencial da vida e até como portas para o autoconhecimento e o sentido. E se a vida não fosse feita para ser apenas feliz, mas plena? E se plenitude não significasse euforia constante, mas a coragem de viver o espectro inteiro da experiência humana? Alegria, sim, mas também tristeza, raiva, dúvida, silêncio, cansaço. Talvez essa seja uma das maiores sabedorias esquecidas do nosso tempo. A dor também ensina. O tédio também fala. O fracasso também revela. Para os estoicos, como vimos, o sofrimento não era um erro, era uma oportunidade. Marco Aurélio dizia que as dificuldades são o campo onde exercitamos as virtudes. Não se tratava de buscar o sofrimento, mas de acolhê-lo como parte do caminho. A tristeza não te torna menos digno. O desconforto não te faz menos valioso. A instabilidade emocional não é sinal de fraqueza. É só o coração tentando se reorganizar depois de ser atravessado pela vida. Os existencialistas, por sua vez, viam na angústia e no vazio
um convite profundo à lucidez. Para Kierkegaard, o desespero é muitas vezes o primeiro sinal de que a alma está tentando despertar. E Camus nos lembra que o valor da vida não está em sua garantia de sentido, mas em como você a afirma mesmo quando o sentido desaparece. Há beleza em continuar mesmo sem certeza. Pensa comigo, quantos dos seus momentos mais transformadores nasceram justamente de uma crise? Quantas decisões mais autênticas surgiram de um desconforto que você não conseguiu mais ignorar? E quantas vezes o silêncio, a pausa ou a lágrima foram mais reveladores do que uma explosão de alegria? Talvez a alma não queira ser feliz o tempo todo. Talvez ela só queira poder sentir tudo, sem ser julgada, corrigida ou empurrada para fora de si. E nesse sentir profundo, inteiro e honesto, algo verdadeiro começa a emergir. No próximo e último capítulo, a gente vai costurar tudo isso e te fazer uma proposta simples, mas radical. E se você pudesse tirar de si mesmo, hoje, a obrigação de ser feliz? Talvez você tenha chegado até aqui esperando alguma solução, uma resposta clara, um caminho prático. Mas a proposta desse vídeo nunca foi te ensinar como ser mais feliz. Foi justamente te dar permissão para não precisar ser, o tempo todo, a qualquer custo, a qualquer preço. Porque viver sob a exigência permanente da felicidade esvazia a alma. Você começa a se esconder de si mesmo, a vestir sorrisos, onde o que queria mesmo era silêncio, a dizer, tá tudo bem, enquanto o peito grita por descanso. A boa notícia? A vida não exige isso de você. Quem exige é a cultura do desempenho, é a propaganda da felicidade de prateleira, é a comparação constante que transforma até a paz em algo insuficiente. Os estoicos nos ensinaram que uma vida boa não depende de sensação, mas de coerência. Que a verdadeira fortaleza é aquela que permanece firme mesmo quando o mundo balança. Os existencialistas nos lembraram que a angústia não é fracasso, é parte da condição humana, e que só quem sente profundamente pode também viver com profundidade. Então hoje agora, eu quero te fazer uma proposta simples, mas radical. Tira de si mesmo a obrigação de ser feliz. Permita-se ser verdadeiro. Permita-se sentir. Permita-se não ter todas as respostas. E se isso tocou alguma coisa aí dentro, comenta aqui embaixo. Quero ser verdadeiro, não perfeito. E compartilha esse vídeo com alguém que sempre parece bem, mas que talvez esteja cansado de fingir. A recompensa de tudo isso? Uma vida com menos espetáculo, mas com mais alma.